E aí, pessoal da 3M, tudo beleza? Então, essa aula aqui conta com um videozinho, tá? Eu vou ficar aqui aparecendo, não sei muito bem porquê, mas para vocês poderem me ver e matar um pouquinho a saudade, deve ser isso, né? E para falar, né, do Rise to Power do Hitler, um assunto muito importante para o IB, né, para o Paper 2, né, vocês têm uma questão que provavelmente vocês vão acabar usando o Hitler, tá? Eu normalmente trabalho esse slide com vocês em inglês, né? O slide está todo em inglês, mas por conta da questão da tecnologia, do áudio, do vídeo não está muito bom, né? Tudo mais, eu vou tentar fazer uma coisa meio misturada aqui para vocês, né? Então, falar em português, algumas expressões importantes em inglês e a gente começa a praticar, né, um pouco mais a escrita em inglês, né, nesse sentido, beleza? Então, nós estamos continuando, né? Estamos continuando da aula anterior, em que a gente falou da República de Weimar, tivemos um contexto um pouco mais geral, e vamos retomar um pouquinho isso, então, justamente para falar da chegada do Hitler ao poder. A questão principal aqui, né, é entender como é que os nazistas, né, eles conseguiram chegar, né, de um grupo minoritário, né, se vocês forem olhar, né, aqui do lado, né, acertei, aqui do lado, né, as eleições para o Reichstag, né, para o parlamento alemão, tá, em 1928, tá, é a primeira aparição do Partido Nazista, tá, eles são né, esse grupinho vermelho aqui do cantinho, tá, que eles começam, né, com uma votação, né, bem tímida, né, 2,6% nas eleições de 28, e 4 anos depois, né, em 32, eles estão com 37% dos votos. Ou seja, você tem, né, na verdade são duas eleições aqui em 32, você tem um crescimento, tá, extremamente significativo de um grupo extremamente belicoso, né, agressivo, hostil aos outros, tá, ao diferente, né, com um discurso, né, de ódio muito forte, com um discurso violento muito forte, tá, que tem um crescimento muito rápido, lógico, de acordo, né, e ligado a questões políticas e econômicas do momento que a Alemanha vivia na época, como a gente viu rapidamente na última aula, e que a gente vai olhar de novo aqui, tá certo? Então, o centro aqui agora é entender, né, o rise to power, né, a chegada ao poder do Hitler. Como Hitler vai, né, de um representante de um partido, tá, do líder de um partido mal visto por muitos, a princípio, dentro do meio político, um partido minoritário em 28, ele vai desse ponto, dessa posição, a posição, né, do líder do partido majoritário, a chanceler da Alemanha, né, como se fosse o primeiro-ministro, e depois chegando até, né, ao ditador, né, como o cargo de ditador, ao Führer, né, estabelecendo, como vocês vão ver aqui em 33, né, o unipartidarismo na Alemanha. Tá? Bem, as interpretações de historiadores são bem variadas, né? E digamos assim, um ponto da historiografia mais atual vê, né, que os diversos fatores para além do Hitler devem ser entendidos, né, para esse acontecimento, para explicar essa chegada do Hitler ao poder, né? Você tem um grupo de circunstâncias históricas ali presentes, né, que envolvem aí, né, a Grande Depressão, como a gente falou na última aula, né, a questão da fragilidade política, de imagem política, principalmente de imagem política, né, da República de Weimar, tá? E que, né, ao contrário do que aparece em alguns momentos assim, Hitler ele não chegou a ser eleito, ele não participou de uma eleição democrática em si, tá? Ele foi indicado, tá, a posição de chanceler pelo presidente,
tá? E não foi eleito pelo povo, tá? Então, algumas coisas que são importantes a gente considerar, tá? Que estão aqui embaixo são, primeiro, número 1, force of circumstances, né? Força das circunstâncias que levam ele ali. Você tem alguns historiadores que são, digamos assim, os intencionalistas, que dizem, né, que o Hitler tinha um caminho planejado, eu quero seguir esse caminho aqui e falar. Não sei se vocês já viram, né, tem algumas séries que tem um pouco isso, né? Tinha o House of Cards, que o cara no primeiro episódio assim, olha e fala, tive uma ideia, e é o caminho que ele vai seguir para chegar à presidência, por exemplo. Né? Tem algumas pessoas que interpretam, né, a chegada, a subida de Hitler ao poder um pouco nesse sentido. Não tenho uma ideia, vou seguir essa ideia. Né? Já outros não, né, que as coisas vão acontecendo, ele vai levando, se aproveitando das circunstâncias que aparecem, né, e para chegar ao poder, né, e chega ao poder dessa maneira. Tá? Outra questão a ser, né, indicada aí, que é o número 2, né, é o papel, tá, do Hitler e dos nazistas, né, através da habilidade, né, do apelo, né, ideológico, da habilidade que eles têm de um país que está extremamente dividido e polarizado, né, o crescimento, né, tanto dos nazistas quanto dos socialistas são crescimentos fortes. A gente tem que lembrar, né, que a Revolução Russa é muito presente ali, né, a União Soviética é uma potência que está crescendo cada vez mais, né, que está ganhando força, tá, e que, digamos assim, assusta as pessoas, assusta a Europa, e a extrema-direita surge como uma resposta concreta a isso, né? O apoio de outros países também à Alemanha e ao Hitler, à Alemanha de Hitler, né? A gente vai falar um pouco disso melhor quando a gente falar do caminho para a Segunda Guerra Mundial, tem um pouco a ver com isso também, quer dizer, criar uma Alemanha forte que estaria, digamos assim, no meio do caminho entre a União Soviética e a Europa Ocidental, né? E um terceiro fator importante é a intriga política que está ocorrendo ali, né? Então você tem, né, o Hindenburg, que era o presidente, né? Os grupos da direita que vão, né, estar se articulando ali para colocar o Hitler como chanceler, né? E que através dessa habilidade política, dessa intriga política, ele vai saber, né, chegar ali à posição de destaque, se aproveitando de circunstâncias, né, bem específicas, né, como o incêndio do Reichstag, né, do parlamento alemão, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, né, essa aula está separada, né, em alguns, em fatores, né, de longo prazo, ou seja, que estão acontecendo há mais tempo, tá? E algumas, né, indo para o mais imediato, imediatista, né? Então algumas coisas, né, mais, né, digamos assim, mais presentes numa temporalidade, digamos assim, maior, né? Chega a ser uma longa duração, né? Mas uma duração maior. Long-term factors, que eu coloquei aí, e os short-term factors, né? Aqui mais imediato, tá? Então, temos entre esses long-term factors, né, problemas políticos na República de Weimar, né? A Constituição da República de Weimar é vista por muitos como uma constituição, né, fraca nesse sentido de se proteger contra, né, uma ditadura. Eu aconselho quem puder ler, né, já até mencionei, né, em outros momentos com vocês, o livro Como as Ditaduras Morrem, né, em que eles mostram, né, são dois professores de Harvard. Eu tenho esse livro aqui, né, em algum lugar. Então, daqui a pouco, né, eu dou uma pausa aqui. Deixa eu dar uma pausa aqui e vou pegar para vocês. Espera aí. Então, peguei lá. Ó. Como as democracias morrem. Tá? Então, os autores, Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, professores da Universidade de Harvard, tá? Eles mostram justamente que, em grandes casos, as democracias não morrem com golpes militares, como foi o caso da Alemanha, né? Não é um golpe militar, são brechas na Constituição que acabam aparecendo, e no caso da República de Weimar, a grande brecha que vai ser utilizada é o artigo 48, Article 48, né?
em que o presidente da República de Weimar, não o chanceler, lembra que é um parlamentarismo, tá? O chefe de Estado, não o chefe de governo, tá? Tem o direito, né, o poder para suspender o parlamento em tempos de emergência, declarar estado de sítio, suspender o parlamento. Se o parlamento está suspenso, né, o chanceler, ou seja, o chefe de governo, vai governar por decreto-lei, vai governar, né, com uma ditadura. Tá? Então isso vai ser utilizado pelo Hitler. Tá? Você tem, né, um sistema de governo parlamentarista, de, né, representatividade proporcional, com uma diversidade enorme de partidos, né, uma necessidade de se formar coalizões para poder chegar ao governo que não são muito, digamos assim, sólidas. Né? Então você tem uma grande quantidade de governos, né, que, se não conseguem o apoio, né, de uma maioria, eles vão sucedendo. Né? Então, por exemplo, tiveram 6 coalizões diferentes entre 24 e 29, ou seja, em 5 anos, 6 governos diferentes. Tá? Isso traz uma instabilidade política muito grande e uma dificuldade, né, em se manter políticas. Tá? E como nós falamos, é um legado do Tratado de Versalhes e a derrota na Primeira Guerra Mundial. Né? Então a República de Weimar sai como uma grande culpada, tá, né, o Tratado de Versalhes, né, é uma humilhação para a Alemanha, né, os elementos nacionalistas, né, ressentidos que a Alemanha perdeu a guerra e aceitou a derrota, e aceitou o Tratado de Versalhes, e aceitou, né, a culpa nessa derrota. Tá? Então surge aí o que eu falei na última aula, né, do stabbed in the back myth, né, o mito da punhalada nas costas, tá? Que, né, em última instância, o governo da República de Weimar era o grande culpado para esses grupos. Entre esses outros, né, outros fatores, o fator econômico é muito forte, muito importante. Então, nós falamos naquele último slide lá dos fatores políticos. Né? Se cai uma questão perguntando sobre elementos políticos, vocês vão pegar aquele slidezinho ali e lembrar dele. Tá? E aqui fatores econômicos, né? Elementos da economia que vão afetar diretamente, tá, a Alemanha e que vão proporcionar condições para a chegada de Hitler. Né? Então, tem no início da década de 20, 23, a gente falou, né, a grande crise econômica na Alemanha, tá? Todas as questões, né, do Tratado de Versalhes, dos recursos naturais, né, de marinha, exército, produção de ferro, produção de carvão, né, as reparações de guerra. Tá? Isso vai causar uma grande crise econômica. Tá? Mas cuidado, gente, para vocês não supervalorizarem a crise de 23 para a ascensão de Hitler. Tá? Então a Alemanha consegue se recuperar com o plano Dawes. Tá? Então vocês vão ver aqui embaixo, né, justamente o Dawes Plan, né, aqui, tá? Ou seja, o plano Dawes recupera a Alemanha, tá? Mas a economia ela continua dependente, né, de empréstimos bancários do exterior, principalmente dos Estados Unidos, tá? E como a gente já sabe, o que acontece? Em 1929 quebra a bolsa, a Grande Depressão aparece com grande força, tá? Isso vai ser uma porrada na cara da economia alemã dessa época. Né? Então, os nazistas eles vão explorar bastante esse stab in the back myth, essa questão política. Tá? Então, aqui em cima vocês estão vendo essa charge, né? Uma charge bem interessante dos soldados na trincheira. Né? E o, né, Philipp Scheidemann, né? Não sei se é assim a pronúncia, tá? Que seria um importante político da época, né, do início da República de Weimar, né, punhalando os soldados pelas costas e os outros, né, políticos atrás deles. Tá? Os nazistas e Hitler vão, né, utilizar muito isso daí, principalmente em tempos de crise econômica, de desemprego muito forte. Tá? Então, esses, né, principalmente a pergunta do nacionalismo, né, essas pessoas que estão
os empregados, que estão com qualidade de vida caindo, né, que vem nesse discurso de um salvador, colocando a culpa no estrangeiro, né, apelando para o nacionalismo exacerbado das pessoas. Isso aparece, né, muito forte na Alemanha, tá? E, por incrível que pareça, muita gente, né, compra esse discurso, tá? Principalmente um discurso, né, que, junto com o nacional, vem o antissemitismo, né? Ou seja, os judeus são frequentemente associados a esses inimigos, como está nessa charge aqui de cima, tá, gente? Então tem uma bem caricaturado, né? Os judeus, se você comparar ele com um soldado alemão, então essa caricaturização fica presente, fica muito clara, né? Então, né, judeus, socialistas, né, os bolcheviques, tá? A República de Weimar, tá? Todos eles, em especial os judeus, que são, né, eles conseguem ser associados pelos nazistas tanto com o grande capital, os bancos que exploram, né, os trabalhadores, né, inocentes alemães e acabam com a Alemanha, quanto, né, aos comunistas, tá? É como se fosse um grande complô, né, dos grandes bancos comunistas do mundo. Se isso, né, não faz sentido, mas é um pouco isso, né, o discurso, tá? Então, nisso, na verdade, é o quê? Isso está ligado àquele elemento do fascismo, tá? Que a gente viu no vídeo do Harari na última aula, tá? Que é o nacionalismo exacerbado, o ultranacionalismo. Tá? E você pegar o diferente, pegar os grupos diferentes, se aproveitar, no caso né, dos alemães, o antissemitismo que já era presente, que já existia, tá? E atacar direto. Tá? Então você cria um inimigo e a culpa de qualquer coisa é desse inimigo. Né? Mid-term effects, ou seja, fatores que não são nem de longo prazo nem de curto prazo, são de médio prazo. Temos aí, né, o impacto da Grande Depressão, né, então problemas econômicos de longo prazo, ou seja, a Alemanha já vinha, né, com uma economia debilitada, a Grande Depressão, um grande soco na cara da economia alemã. Né? Então, 28, né, lembra que a gente falou que na queda da bolsa ela é mais um sintoma do que uma causa da Grande Depressão, em 28 já está ficando ruim, tá? A economia alemã já está começando a sofrer, não é à toa que em 28 a gente vê, né, a primeira participação política dos nazistas no Reichstag, ainda de forma bem tímida, né, menos de 3%, mas já estão lá, já aparecem lá, já é alguma coisa. Tá? Em 29, vários bancos estão fechando, então estão secando, né, os empréstimos para a Alemanha, os bancos alemães vão começar a entrar em falência também. Tá? 32, a gente viu isso na última aula, 6 milhões de pessoas desempregadas, né? O governo não conseguindo resolver essa questão, tá? E diminuindo renda, você tem, né, menos imposto sendo coletado, por exemplo, tá? Então, nesse caso, Brüning, né, que era o presidente nesse momento, tá, tentou, né, criar mecanismos, né, de lidar, né, com esse problema, assim como o Hoover nos Estados Unidos, para quem é do high level, a gente falou, né, com mais detalhes das estratégias do Hoover contra a Grande Depressão, né, o Brüning vai cair no mesmo problema, ou seja, ele vai tentar fazer algumas coisas, mas too little, too late. Né? Não tem o resultado esperado. Né? Então, os efeitos da Grande Depressão são fortes, o público, né, a população está desesperada, o governo tradicional, digamos assim, não consegue responder e dar uma resposta para isso. Tá? Quem é que apresenta uma solução? Os extremos. Tá? A extrema-direita e a extrema-esquerda, que são os dois grupos que vão crescer nesse momento. E aí, né, os nazistas, o Hitler e Goebbels, né, que está com Hitler, eles são extremamente hábeis em utilizar isso para o seu crescimento. Né? Então, a propaganda nazista surge, né, e aparece forte para mobilizar esses símbolos. Né? E você tem um discurso da extrema-direita muito mais atrativo porque ele resolve o problema do alemão, né? Da Alemanha, né, com culpados muito claros, ou seja, a culpa é dos bancos internacionais, a culpa é dos comunistas, a culpa é
dos judeus, a culpa é dos estrangeiros, a culpa é de quem quer que seja, tá? Menos nossa. Tá? Porque se a gente expurgar essas pessoas, tudo vai se resolver, e se não se resolver, é por culpa deles também, que tiveram aqui muito tempo, então continuam atrapalhando. Né? Então, eles vão, né, utilizar isso, tá? Principalmente através de novas tecnologias como rádio, né? Vão usar muito bem o rádio, vão usar muito bem o cinema, vão usar muito bem, né, os discursos, tá? A produção do jornal deles. Então, eles conseguem utilizar muito bem uma nova tecnologia de massas, de passar mensagens para as massas, tá? Não muito diferente do que, né, ocorre hoje em dia com as redes sociais. Né? São novas tecnologias e você tem novos grupos que criam um tipo de comunicação ligada a isso. E aí, mais imediatamente, short-term effects, os fatores mais imediatos, tá? Que a gente vai um pouco para o factual, né, do passo a passo para isso, tá? Em 32, tá? O general von Schleicher, né, virou chanceler no lugar do von Papen, que era o cara que vinha antes dele, né? Von Papen, né, por não conseguir lidar com, né, com a depressão, tá? Não, né, caiu em desprestígio. O von Schleicher, que entra em 32, tá? Ele tenta alguns movimentos de distribuição de renda, né, como forma de se combater essa questão econômica, tá? E aí isso, né, levanta lá um alarme para os grupos, né, digamos assim, da elite econômica mais conservadores, dentre os quais o presidente, tá? Que é o Marechal Hindenburg, um veterano de guerra, um cara popularíssimo, né? Um grande herói alemão da época, né? Mas ultraconservador, tá? Se ressente disso, tá? Então ele vai, né, em janeiro de 33, querer se livrar do von Schleicher, que está com essas ideias, né, longe de ser comunista, mas de distribuição de renda, de, né, reforma agrária e tudo mais, tá? E vai buscar um grupo que está crescendo, né, politicamente, tá? Ou seja, de novo, né, olhando aqui para cima, tá? 1932, tá? Reparem aqui, né? Temos, né, uma presença política, né, dos nazistas na extrema-direita muito forte, rivalizando, obviamente, com os grupos da esquerda. Né? Então, tudo isso vai acabar, né, levando a essa polarização entre, né, os nazistas que estão de um lado, né, e os socialistas e os grupos da esquerda, ainda que não unificados, né, do outro, extrema-direita e extrema-esquerda, essa polarização, tá? E o medo do crescimento da extrema-esquerda leva o Hindenburg, né, a se aproximar dos nazistas. Lembra que a gente falou que essa política de coalizão deixava o governo muito frágil. Tá? Nesse momento de tensão, de crise econômica bravíssima, né, da Grande Depressão batendo lá, tá? O Hindenburg acaba se aproximando dos nazistas, tá? E indica, né, Hitler como chanceler. Tá? Hitler não era um político eleito, ele não tinha ocupado nenhum cargo, ele se recusava a ocupar cargos no parlamento, né, a não ser o de chanceler, ou seja, se for para entrar no ônibus eu tenho que sentar na janela, mais do que isso eu tenho que ser o motorista, tenho que dirigir, senão eu não quero. Tá? Então ele se recusa a ocupar um cargo menor. Tá? E ele é convidado pelo Hindenburg para ser chanceler. Tá? A princípio, esse grupo político, eles, né, do Hindenburg, né, das raposas felpudas da política, né, alemã, eles achavam que conseguiriam controlar o Hitler. O Hitler era um cara excêntrico, né, é um ex-militar, ele é um cara que ele fala, né, de forma muito grosseira, ele tem ideias muito rudes, muito grosseiras, não sabe, né, se expressa de forma errada, mas ele não é um político, então a gente consegue controlar ele, ele vai ser controlado dentro, né, pelo nosso grupo. Tá? Hitler, quando ele assume como chanceler, né, em 33, ele convoca logo novas eleições, que se realizariam em março de 33, tá?
E por quê? Porque ele tem um parlamento com ele, tá? A última eleição de 32, de novembro de 32, tá? Tem uma diminuição, uma ligeira diminuição dos nazistas e um ligeiro aumento dos grupos da esquerda, tá? Então Hitler vai convocar novas eleições para ter um parlamento mais favorável a ele, tá? Em 33. Né? E aí, né, você tem, né, caso as eleições de 33 que são, né, são importantes da gente entender, né? Reparem que ela está com bastante destaque aqui do lado, né? Quando você tem as eleições marcadas para acontecerem, tá? O grupo paramilitar nazista, que a gente já falou deles, o SA, né? Sturmabteilung, né? Tropa de assalto nazista, né? A SA, eles começam a fazer ataques aos políticos, né? A oposição política deles, principalmente comunistas e sociais-democratas, os dois grandes grupos da esquerda, a extrema e centro-esquerda, digamos assim, tá? Nas campanhas, nas manifestações, tá? Esses caras se reuniam para fazer, né, política e campanha, tinha porrada, tinha confusão, tinha briga, tá? E os bastidores, né, o backstairs está falando ali em cima, né, da política, a intriga dos bastidores, né? Hitler garantiu que os militares não interfeririam nessa ação, né, da SA, tá? Ou seja, manifestações, né, dos grupos da esquerda seriam mais reprimidas e da SA e da direita não, tá? Já que uma das promessas dele de campanha, né, uma das principais ações do Hitler, que ninguém pode dizer que ele não fez, não cumpriu, né, era justamente arrebentar, rasgar, ignorar, acabar com as cláusulas de limite do exército do Tratado de Versalhes, reconstruir o exército alemão. E os militares cresceram os olhos, né, principalmente com aquele cifrãozinho nos olhos também, que isso significa mais grana para o exército, mais grana para eles também, né, fora o orgulho que isso traz. Né. Então os nazistas tiveram ampla liberdade, tá? E aí vocês podem ver, né, aqui na imagem que nas eleições de 33, tá, os nazistas, né, o Partido Nazista consegue 288 assentos. Não tem ainda, esse foi um grande lance, né, que o Hitler, né, demorou para resolver, né, que foi ele tentou a grande cartada dele, mas ainda assim eles não tinham maioria no parlamento. Eles tinham, né, o partido, né, o grupo bloco unificado mais significativo, mas não tinha maioria, ele precisava ainda negociar para passar a lei, ou seja, no governo de coalizão, ele ainda precisava fazer acordo com outros grupos políticos para poder governar. Né? E isso não é a feição do nazismo, não é a feição do fascismo, não é negociar. Tá? Então, nessas questões, tá, algo precisava ser feito. E em fevereiro, né, de 33, tá, temos um caso aí, né, digamos assim, né, que ajudou bastante nisso, tá, que foi o incêndio ao prédio do Reichstag. Né? Se alguém for um dia na Alemanha fazer uma visita lá a Berlim, sugiro, né, uma visita ao atual Bundestag, né, que era o Reichstag antigamente, não tem o mesmo nome, é o mesmo prédio, né, é a mesma instituição, né, tem lá algumas lembranças disso, né, mas o prédio pega fogo, tá? É incendiado, é um arson, é um incêndio criminoso, né? Aqui do lado, né, fotos coloridas, né, posteriormente colorizadas, como a gente chama, né, do incêndio, do Reichstag, tá? Depois vão, né, achar um culpado, né, vão até indicar outras pessoas, um grande culpado para o incêndio do Reichstag, que era o Van der Lubbe, né, um holandês, tá? Comunista, tá? E com isso, tá, Hitler vai usar justamente aquela brechinha que a gente viu da Constituição, né, da República de Weimar, tá? E vai dizer que o governo está sob ataque dos comunistas, vai passar uma lei de emergência chamada Lei de Incêndio do Reichstag, ou
essa é importante decorar, the Reichstag Fire Decree, né, que determina suspensões de direitos, fechamento do Congresso, do Parlamento, do Reichstag, que foi queimado, tá? Basicamente, estado de sítio, ditadura, tá? Hitler passa a governar, as leis, né, de direito dos indivíduos, né, o famoso habeas corpus que a gente fala tanto, né, são suspensos, um grande sinal de ditadura, né? Então, com isso, tá, essa foi a base que Hitler usou para criar o estado ditatorial dele, né? Ou seja, inimigos políticos podiam ser perseguidos, tá? Hitler tem controle e o parlamento, que seria um freio para as ações dele, está fechado, está dissolvido, não funciona mais. O incêndio do Reichstag foi, né, notícia, né, por todo o mundo, não só na Alemanha, tá? E a lei, né, de incêndio do Reichstag também, né, naquela reportagem lá em cima, tá? Martial Law for Germany, tá? Então aqui mostra um pouco, né, o que estava, né, sendo dito na época, tá? Revelation of Communistic Plot, de um plano comunista, que mais para frente se provou que, né, existem pessoas que duvidam que foi o van der Lubbe, que ele não conseguiria fazer aquilo sozinho, que na verdade teria sido armado, um incêndio pelos nazistas, tá? Outras pessoas afirmam que não, né? O incêndio foi um incêndio criminoso mesmo, os grupos da esquerda, os nazistas se aproveitaram disso e fizeram. Mais ou menos como a história da facada hoje em dia, né? Ela aconteceu, ela não aconteceu, ela é real, ela não é real, você tem, né, teorias da conspiração de diversos lados, tá? Mas o que importa mesmo é como aquilo é utilizado politicamente, nesse caso aqui, tá? Hitler suspende, né, as garantias, a imprensa de esquerda, Left Press Band, é banida, tá? Então você tem suspensão de direitos de cidadãos, tá? E isso dá ao Hitler, com o fechamento do Congresso, as armas que ele precisa para estabelecer o seu poder. Ou seja, no Rise to Power, Hitler está chegando ao poder totalitário ditatorial nessa daí, né? Para consolidar, né, a sua atacada de mestre, trancar ali, né, a oposição de vez, tá? Nas eleições de março, né, que a gente falou, eles conseguem, né, uma grande percentual de votos no Reichstag, tá? Hitler depois consegue passar uma outra lei de emergência chamada The Enabling Act, tá? Enable, né, de possibilitar. The Enabling Act era a lei que permitia que o Hitler fizesse, né, o que ele dizia ser necessário fazer, que em português a gente traduz para a lei de plenos poderes de Hitler, tá? Então, para conseguir, né, que essa lei fosse aprovada no parlamento, ele tem que voltar, o parlamento volta a se reunir e acaba com, né, ele reabre o parlamento, acaba com o fechamento, fica feio, ele reabre o parlamento, tá, para que eles votem essa lei, que é uma lei que precisa da maioria absoluta dos votos, ou seja, ele não tinha os votos necessários, 2/3 tinham que votar. Para garantir esse apoio, tá, o parlamento, tá, foi cercado, o local, né, a igreja onde o parlamento se reuniu, foi cercada pelas tropas da SA, tá, com, né, digamos assim, ameaças diretas né, a segurança física e saúde dos parlamentares que votassem contra, tá? E foi aprovado, né? Com isso, né, Hitler agora, que era chanceler, tinha o poder de simplesmente passar leis sem que essas fossem aprovadas pelo parlamento ou pelo presidente. Na época, a Constituição de Weimar tinha poder de veto, tá? Então, com isso, o Hitler agora, com o Enabling Act, com a lei de plenos poderes, ele pode passar as leis sem o parlamento, são os decretos-leis, né, típicos e característicos de uma ditadura, sem passar pelo parlamento nem nada, tá? Essa foi a base legal, né, jurídica da ditadura nazista, do totalitarismo nazista, em que o Hitler podia fazer o que ele quisesse, tá? A única, né, digamos assim, resistência que ainda havia possível contra ele era o presidente, o Hindenburg, tá? Que teria, teoricamente, o poder, teoricamente, que isso não foi posto à prova, mas teria o poder de
trocar o chanceler, demitir Hitler do cargo de chanceler. Aí estão os Stormtroopers, né, na frente da discussão, né, do Enabling Act, da onde, né, o Reichstag estava se reunindo, né? E então Hitler tinha essa última, ia dizendo, né, essa última, né, digamos assim, possibilidade, que acaba quando o Marechal Hindenburg morre, ao que tudo indica, de morte morrida, não de morte matada, tá, gente? Ele já estava bem velhinho mesmo. E aí Hitler vai assumir os dois cargos, tanto o cargo de chanceler e vai virar também presidente. Ou seja, o único cara que podia ainda limitar o poder do chanceler vai ser o próprio chanceler. Aí deu ruim direto, deu ruim de vez, já era, fecha tudo, vamos embora, acabou. Né? Hitler estava lá com o poder da ditadura dele, ditatorial dele, tá? E, né, ele passa a ser chamado então de Führer, né, o líder, nesses dois cargos juntos. Beleza, gente? Para fechar essa aula, então, né, que já está bem longa, né, já passaram dos 35 minutos, tá? Eu acabo tô tentando me controlar aqui para não ficar muito perdido, né? É interessante também a gente olhar, principalmente quando a gente vai, né, falar aí das provas do IB, né, de diferentes perspectivas históricas, né, assim, perspectivas diferentes sobre a chegada do Hitler ao poder. Né? Então, aqui eu apresento para vocês 4 olhares, tá, que vão ser interpretações diferentes disso. É importante a gente entender que na história nós temos essas múltiplas visões. Tá? O que não quer dizer que qualquer coisa vale, tá? Que não pode falar qualquer coisa, não é isso. Né? Então, nessas diferentes visões, que são produzidas também em diferentes épocas da história, né? A historiografia fala disso, né? A história da produção da história, né? Temos alguns nomes, que vocês não precisam decorar os nomes, mas sim as ideias. Né? O Hitler, por exemplo, Gerhard Hitler, né? É um conservador nacionalista, né? Alemão, um historiador alemão, né? Conservador. Ele dizia que o problema do colapso, né, da República de Weimar foi o ressentimento perante ela, né, com a questão, principalmente a questão política, tá, da resolução da Primeira Guerra Mundial, a falta de apoio popular, tá, e com isso, quando Hitler chega ao poder, essa questão política, né, ele dá o foco justamente nos elementos políticos, essa característica que a gente falou, tá, e o apoio que Hitler vai receber por conta disso. Né. O Ian Kershaw, né, o autor da biografia mais famosa do Hitler, esse livrinho aqui, pequenininho, tá? O Kershaw, né, ele vai, né, falar, né, um pouco isso do que eu já mencionei antes, que você tem uma série de fatores que acontecem ali, que permitem que aquilo aconteça. Né? Então, você tem o acaso, sorte ou azar, dependendo do lado que você está olhando, claro, né? Erros de cálculos, tentativas de ações malfadadas, uma série de fatores, né, que vão possibilitar que Hitler chegue ao poder, não com um plano traçado, mas making it up, as it goes along, né, tentando, vai criando, tá? E ele fala que não tinha nada de inevitável, né, a chegada do Hitler ao poder, né? Mas os fatores acabaram levando a que isso acontecesse. Tá? O Anderson, aí é a terceira visão, né, justamente, né, destacando aí sim um pouco de forma diferente do Kershaw, né, mas a malandragem, né, e a habilidade política dos líderes nazistas, tá? Que Hitler, né, todo mundo achava que podia controlar, ele era um cara excêntrico e tudo mais, tá? Mas ele conseguiu dar a volta em todos eles com uma habilidade pessoal, tá? Lembrando que essa habilidade, né, não quer dizer algo necessariamente usado para o bem, tá? E aí ele consegue estabelecer essa, né? Então há aí sim essa visão do Anderson, uma certa intencionalidade desse grupo, tá? E o A.J.P. Taylor, né, que é um cara super polêmico, né, um historiador que gostava de ser polêmico,
que vai mais para o lado do determinismo histórico, né? Ou seja, as estruturas vão levar a esses acontecimentos. Tá? E ele fala que a chegada do poder do Hitler ou de alguém, né, não necessariamente do Hitler em si, com aquelas características de uma ditadura, de um governo autoritário e de um caminho para a guerra, né, como foi com Hitler, era um produto da história, né, histórico-cultural, da cultura política alemã, que tinha uma história autoritária não democrática, não tinha nenhuma experiência democrática. A República de Weimar foi a primeira experiência democrática na história da Alemanha, tá? Que favorecia, né, essa ideia de um governo ligado por um cara forte, um cara único que precisava se expandir, né, pela questão da unificação tardia. Então a Alemanha tinha um caminho único, que eles chamavam Sonderweg alemão, né, caminho único, tá, que é um pouco, né, o que contribui para a chegada de Hitler ao poder. Beleza, gente? Então eu espero que vocês tenham curtido essa aula, que vocês tenham anotado coisas, não só olhado e falar, pô, pois é, que legal, nunca mais olhem para essa aula. Anotem, pensem, tá? Estudem, porque isso vai ser importante, principalmente no Paper 2 do IB. Beleza? Então a gente vai se falando. Um grande abraço a todos, fiquem bem, fiquem seguros, stay safe. Valeu, gente. Tchau, tchau.